Agradeço com todo o meu carinho a doutora Ana Rita por me proporcionar momentos maravilhosos ao lado das pessoas que amo. Foram 3 longos anos de tratamento, mas a cada dia que eu passava naquela UTI, eu tinha certeza que a senhora e sua equipe estavam lá fora lutando para me salvar. E deu certo. Sabe o que me deixa mais tranquila? É saber que profissionais iguais à senhora existem e estão espalhados por aí, curando e salvando vidas. Imagine como seria se todo paciente recebesse o melhor cuidado possível. Cuidado sob medida para a pessoa, sua doença, seu estilo de vida. A ciência moderna diz que, vistos de perto, cada paciente e cada doença são únicos. Queremos um mundo em que possamos dominar esse conhecimento e dar a cada paciente exatamente o tratamento necessário. Os avanços em dados, análises e tecnologias digitais prometem a maior revolução já vista na área da saúde. Essa mudança coloca no centro das atenções cada pessoa, com seu perfil único de saúde ou doença. Esse futuro, no qual cada paciente tem o melhor apoio possível, é um mundo que chamamos de medicina personalizada. Boa tarde a todos. Meu nome é Marcelo Oliveira. Atualmente eu trabalho na Roche como líder da Foundation Medicine, que é a empresa que a Roche adquiriu há um tempo atrás, focada em testes diagnósticos, em testes genéticos, e que é parte da iniciativa de medicina personalizada. Também lidero na empresa a estratégia de medicina personalizada para todo o Brasil. Queria agradecer muito a presença de todos, a sala tá bem cheia, e para nós na Roche é uma grande inspiração trazer esse tema para o TJCC, porque definitivamente a medicina personalizada tem se tornado uma abordagem muito inovadora no tratamento do câncer, que conecta médicos, pacientes, hospitais, associações de pacientes, na busca, basicamente, de encontrar o tratamento certo para o paciente certo, no tempo certo, e que, de preferência, possa ser feito num ambiente onde o gerenciamento dos recursos dessa cadeia seja também adequado. Nos últimos tempos, com o advento do Big Data, a medicina personalizada tem ganhado mais um caminho, tem ganhado mais uma atenção, que é a importância dos dados que vêm da jornada de uma pessoa que tem câncer, desde o seu diagnóstico até o seu tratamento. Esses dados eles podem ser fundamentais para que a gente conheça um pouco mais da doença, para que a gente entenda mais o DNA de cada pessoa, o DNA de cada tumor, e, com isso, possamos desenvolver mais tratamentos, desenvolver mais soluções em saúde, mas também, principalmente, expandir o acesso à saúde dos tratamentos que já são existentes. E, falando em acesso, a Roche é uma das apoiadoras e participantes de uma iniciativa muito importante focada em desenvolver novas políticas de saúde em oncologia. Eu estou falando do GoWall. O GoWall é uma reunião de grandes empresas, associações de pacientes, entre outras entidades, que, no dia a dia, buscam combater o câncer. Atualmente, este ano, o GoWall tem como bandeira a campanha Meu Dado Importa e a notificação compulsória dos dados em câncer, o que pode nos ajudar a ter uma qualidade melhor das nossas informações, das informações do câncer, e, sem dúvida, pode ajudar nos tratamentos. Com isso, eu queria convidar todos vocês a assistirem um pouco o que é a campanha Meu Dado Importa. O
meu dado importa porque somente com esses dados corretos a gente consegue criar formas de conscientização e prevenção do câncer, consegue medir a eficácia dos tratamentos já aplicados, criar novos protocolos para que os medicamentos sejam cada vez menos invasivos e as pessoas possam se tratar e ter uma qualidade de vida durante o tratamento. Bem, com a inspiração de alguém que vive no dia a dia a jornada de câncer e considera que o dado dela é tão importante para nos ajudar a compreender um pouco mais a doença e como isso pode ajudar a medicina personalizada, eu queria dar as boas-vindas aos nossos palestrantes no painel de hoje, em nosso painel sobre medicina personalizada, e, em especial, convidar aqui para o palco a jornalista, atriz e apresentadora Ana Furtado, que, com toda a sua força, Ana, oi. Obrigado pela presença. Que, com toda a sua força, vai nos ajudar a conduzir o nosso painel, onde cada paciente é único, e a relevância e a importância que a medicina personalizada tem para todos. Essa é uma grande inspiração da nossa empresa e a gente está muito satisfeito de estar aqui no TJCC. Ana, eu deixo com você a partir de agora e muito obrigado, pessoal. Vamos ver se está... Opa! Apareceu a voz da Ana. Boa tarde a todos. Boa tarde! Ai, que plateia mais linda! É um prazer enorme. Muito obrigada pelas palavras, viu, Marcelo? Quero agradecer a oportunidade de estar fazendo parte desse evento que é tão importante, tão relevante para todos nós, enquanto sociedade, principalmente para nós, pacientes oncológicos, que precisamos e necessitamos e temos essa importância realmente de ter acesso à informação. E o fato de nós hoje discutirmos a medicina personalizada é algo realmente muito importante e que também me traz essa vontade de aprender, porque eu acho que é isso, né? Quando você é paciente oncológico, você tem acesso à informação, mas, acima de tudo, o mais importante é você aprender e você se sentir fazendo parte de um processo humanizado, de um processo meticulosamente estudado e de um processo de muito amor. Então, é a primeira vez que eu participo de um evento relacionado ao câncer de mama também, desde que eu fui diagnosticada. Então, por isso até que eu estou me estendendo um pouco, porque eu ainda estou aqui me estabilizando na minha emoção e quero dizer para vocês como está sendo importante aqui, nesse momento, eu usar a minha imagem, eu usar a minha inspiração, eu usar toda a minha experiência, da minha vivência como paciente oncológica, para poder passar para vocês tudo o que eu aprendi e, em retorno, aprender tudo o que nós iremos juntos aprender hoje aqui. Né? E ainda mais na presença de atores tão importantes da saúde, né? Que tem como objetivo comum melhorar a vida dos pacientes oncológicos. E isso, para mim, no meu caso, pessoal, foi fundamental para hoje estar aqui, em cima desse palco, e poder conversar com vocês, abrir o meu coração e estar me sentindo 100% para interpretar esse papel nesse momento. Bom, vamos falar desse painel, que é tão importante, né? A gente vai entender melhor o que é medicina personalizada e como ela tem sido usada e como os dados da vida real são importantes nesse tema. E aí, para iniciar, cada paciente é único, a relevância da medicina personalizada, eu gostaria de chamar os participantes desse painel, que são pessoas muito importantes e que vão ilustrar muito bem tudo o que a gente precisa aprender e saber sobre ele. Quero chamar a Patrícia Lopes, fonoaudióloga. Bem-vinda, querida.
Muito prazer. Eu que agradeço. Pode sentar onde você quiser. Essa aqui só é a minha cadeirinha. Vamos chamar agora, então, Marlene Oliveira, que é fundadora e presidente do lindo Instituto Lado a Lado. Imagina, ela falou que honra. Gente, que honra é a minha de estar aqui hoje, conhecendo mulheres tão fortes e tão determinantes. Essa virada que a gente precisa dar, né? Nesse momento, a gente precisa estar aqui para ser inspiração, né? Ser inspiração e ser força. Não é isso? Esse é o nosso foco. E quero chamar também, por favor, aqui ao palco o Dr. Marcos André, oncologista e chefe da pesquisa clínica em câncer do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, de São Paulo, presidente do Grupo Brasileiro de Oncologia Torácica, GBOP. Obrigado. Eu que agradeço, querido. Sejam todos muito bem-vindos a esse painel. Bom, eu não sei se vocês sabem, a doutora Carolina Kawamura, ela faria parte desse painel, falando sobre a medicina personalizada, mas, infelizmente, ela teve que cancelar a participação dela no início do dia, pelo fato dela estar grávida, e ela teve enfim, um contratempo de saúde, e ela não está aqui, mas o Dr. Marcos está aqui conosco também, né? E muito obrigada também pela sua disponibilidade de poder também representá-la nesse momento tão importante, nesse painel que a Roche está proporcionando aqui para a gente, viu? Então, vamos lá. Então, para iniciar a nossa conversa de hoje, o Dr. Marcos André vai nos explicar, então, o que é a medicina personalizada. A gente tem acompanhado, e eu, principalmente depois de ter sido diagnosticada, né, com câncer de mama, em março do ano passado, a gente tem acompanhado algumas notícias nos jornais sobre a medicina personalizada, mas muita gente não sabe exatamente, Dr. Marcos, o que é a medicina personalizada, né? Como é que ela funciona e como ela é usada na oncologia, a nosso favor. Perfeito, Ana. Acho que está baixo ainda um pouco, mas daqui a pouquinho o pessoal do som vai aumentando ali. Primeiro, prazer estar aqui. Agradecer enormemente a presença de vocês. É um prazer te conhecer pessoalmente. Aproveito para já te congratular aí pelo que você já representa para a comunidade. Vamos falar assim. Obrigado, Marlene, Patrícia, é um prazer estar aqui, né, falando com vocês também. Agradecer enormemente ao time da Roche, que faz um trabalho incansável na melhoria na melhoria da atenção, da qualidade da oncologia que é feita no Brasil. E muito disso passa pela oncologia de precisão, que é um conceito novo, é um conceito revolucionário, que é oferecer o melhor tratamento para o melhor paciente no melhor momento. O que isso tudo significa? Antigamente, fazer um breve resumo do como era antes, era quimioterapia com todos os seus dissabores, efeitos colaterais, alopécia, náusea, vômito, diarreia. Só quem passou pelo problema sabe o que é o indivíduo ter 6 episódios de diarreia por dia, 7, 8, caracterizando um quadro grau 2, grau 3 de diarreia, numa escala que vai até 4. E isso impede a qualidade de vida dos pacientes, diminui a qualidade de vida dos pacientes. E a oncologia de precisão é detectar mutações e oferecer drogas direcionadas para aquelas mutações especificamente, e muitas vezes livrando o paciente da possibilidade de receber químio e com todos esses efeitos colaterais. E o melhor, a eficácia das drogas-alvo, uma vez aplicadas para os indivíduos com uma mutação A, a gente dando uma droga-alvo anti-A, uma mutação B, dando uma droga-alvo anti-B, isso na confrontação direta com químio, performou muitíssimo melhor. Olha que interessante, a gente detecta o alvo, trata com uma pílula por dia, livra o paciente de químio,
esse tratamento é melhor do que químio e dá menos efeito colateral. O que é que a gente quer mais? Esse é o conceito da oncologia de precisão. Perfeito. E como é que se chega a essa precisão? Como é que essa medicina personalizada ela consegue se concretizar, cientificamente falando? Excelente pergunta. Como é que a gente detecta isso? A gente pega o bloquinho de parafina, a gente fez isso por muito tempo. O indivíduo faz a biópsia ou faz a cirurgia, Sim. estoca esse material, esse tumorzinho, dentro de um bloco de parafina, que é um âmbar, que isso dura anos, 5, 10 anos, se bem conservado, e a gente analisa um fragmento desse material lá em aparelhos muito modernos de sequenciamento. Ele vai fazendo uma varredura de todo o DNA tumoral. Então, quando a gente fala em sequenciamento, todos esses avanços da oncologia de precisão, a gente está falando do material genético do tumor. A gente não está falando de pacientes que ainda não têm o câncer. Isso é outro departamento, a gente pode depois voltar a esse assunto, mas a gente está falando do material genético do tumor, identificado por métodos sofisticados de sequenciamento, ou via bloco de parafina, como é o mais comum. O mais legal, Ana, disso tudo, é que essas análises, todas de mutações, a gente já consegue fazer com 10 ml de sangue periférico. Olha que legal. Então, não precisa mais biopsiar. Na verdade, precisa em algumas situações, mas se não for possível, até porque, às vezes, os tumores são tão pequenos que você não consegue ter material suficiente para biópsia, não é isso? Perfeitíssimo. Às vezes não dá para biopsiar, às vezes o material que a gente tem é pouco, às vezes o serviço ou a cidade não tem um serviço de radiologia que recurso para rebiopsiar. Então, com uma amostragem de sangue do braço, que incrível, manda para os testes de sequenciamento da Foundation One, por exemplo, e a gente consegue obter uma resposta, uma leitura, um mapeamento muitíssimo próximo da realidade das mutações que aquele indivíduo carrega, que, diga-se de passagem, pode não ser as mesmas de um outro indivíduo com a mesma doença. Então, câncer de mama, uma paciente pode ter uma assinatura, como a gente chama, assinatura genética, assinatura molecular, e a outra paciente com câncer de mama também pode ter uma outra assinatura com outras mutações, e outros alvos, e receber outras drogas, por exemplo. Então, esse conceito é belíssimo, revolucionou a oncologia, e daqui para frente é bom a gente se acostumar com essas nomenclaturas todas. Não, e certamente ajuda e muito, né? Porque isso faz com que essas informações, essas minuciosas informações e tão específicas, vão para um determinado banco de datas, que é o Big Data, não é isso? Perfeito. E, a partir daí, elas são confrontadas paciente por paciente para, a partir desse momento, decidir qual é o melhor cenário de atuação. Perfeito. É exatamente isso, né? Exatamente isso. Está vendo? Então, Eu estou aprendendo muito aqui. Por isso que é bom a gente discutir, porque é algo tão importante, algo tão amplo e, ao mesmo tempo, algo tão, às vezes, até difícil de entender, né? Mas, assim, da forma como você está explicando, realmente fica realmente mais fácil. E o fato de termos esse banco de dados com tantas informações vai fazer com que nós, pacientes, tenhamos esse tratamento personalizado de forma menos agressiva. É essa a ideia, né? Absolutamente. É o mais indicado, é o que a gente chama de tailor-made, né? É feito sob medida, sob encomenda para cada paciente, mas isso só é possível com essa tecnologia e com esses recursos que vocês estão tendo nesse momento. Você realmente está chegando próximo desse entendimento. A gente usa esse termo tailor-made muitas vezes em algumas situações passando para o paciente, né? A gente faz um tratamento costurado para aquele indivíduo naquele momento da doença. E quando a gente recebe um diagnóstico desse, gente, obviamente não é o momento mais feliz da sua vida, muito pelo contrário. Ele pode ser o pior momento da sua vida. E a única coisa que a gente quer, que a gente deseja naquele momento, é que a gente permaneça viva, né? E a outra coisa que a gente deseja é que a gente tenha acesso à saúde. E a outra coisa que a gente deseja é que, ao ter acesso à saúde, ela consiga me curar. Eu consiga ter essa vitória, né? Realizar essa vitória, cruzar essa linha de chegada e dizer, né,
com muito orgulho. Eu venci, eu consegui. Então, através de todos esses passos, de todos esses estudos, me dá até uma alegria enorme, muito grande, de poder assistir e saber que muitas outras histórias vitoriosas, assim como a minha, que, se Deus quiser, daqui a 4 anos eu vou ter minha remissão total, vão acontecer. Então, por isso que é muito emocionante também para mim fazer parte desse painel, assim como eu também acho que é muito importante para você, Patrícia, fazer parte desse painel, né? Porque, além de fonoaudióloga, você tem uma história muito linda para contar para a gente. Muito importante, Ana, com certeza. Eu fico ouvindo o doutor falar, te ouvindo falar, e não tem como a gente não se lembrar do momento, por exemplo, que você falou de quando se recebe o diagnóstico, se não é o momento mais difícil da vida, mais um deles. Eu acho que a impressão de que não vai ter saída para aquele momento, que tudo acabou ali, e a vontade, então, quando você olha um pouquinho mais para frente, de que haja luz, de que existam pessoas que comprem, de fato, essa batalha aí com você, e que o acesso que você tenha realmente seja eficaz, seja eficiente. E comigo foi bem por aí. Eu sou muito feliz. Há 5 anos eu fui diagnosticada com câncer de pulmão. Posso dizer para vocês que foi um dia muito difícil. E dias difíceis vieram depois disso, bastante difíceis. Mas eu fui muito agraciada com pessoas muito especiais, minha família, meu marido, que a todo tempo estiveram do meu lado, e médicos especiais demais, que entenderam que eu não era mais um número, mais uma estatística, mas eu era Patrícia, que, além de paciente oncológica, eu era fonoaudióloga, mãe de 3 filhos, com uma história de vida que precisava ser levada em conta, que tudo que eu vivi até aquele momento não poderia ser descartado e eu passaria a ser vista simplesmente como a paciente oncológica. Então, eu acho que isso fez muita diferença. E uma diferença muito grande. Eu fui encaminhada, no começo do tratamento, eu me tratei com quimioterapia convencional, porque era o que precisava ser feito de imediato e o que havia à disposição. Mas, por insistência da médica que estava me acompanhando, eu fui encaminhada ao Foundation, e lá, então, foi descoberta essa mutação genética, que permitiu que eu pudesse me tratar, então, de uma maneira muito mais eficaz e tomando um medicamento. Então, eu deixava de lado todos aqueles sintomas, os efeitos que eram provenientes da quimioterapia, e passava a me tratar com uma pílula, né, com os comprimidos em casa. Gente, isso eu posso afirmar a vocês. Quando eu recebi a mensagem da minha médica, eu vi que tinha uma alegria muito grande naquela mensagem, mas eu acho que eu não tinha dimensão do que realmente aquilo significaria. E eu digo a vocês que aquilo significou tudo. Significou uma mudança muito grande na condução do meu tratamento. Eu sou muito grata a isso. Acho que isso é o que me faz estar aqui hoje, contando para vocês e querendo muito que todas as pessoas pudessem ter acesso a isso que eu tive, porque, para mim, foi o diferencial do meu tratamento. Maravilha, Patrícia. Obrigada por você compartilhar a sua história tão bonita e de força, né? Ai, a gente não tem como não associar, né, o paciente oncológico com força. E precisa, né, Ana? Eu acho precisa. Que a gente precisa olhar para frente, porque se a gente se puser como vítima e ficar esperando que as coisas aconteçam e se entendendo como, eu fui lesada, por que está acontecendo, eu acho que a gente não consegue ir adiante. Então, essa força, eu acho que ela é extremamente necessária, ainda que muito difícil, principalmente no começo. Mas, quando a gente tem pessoas que estão ali nessa luta com a gente, tudo fica mais fácil, eu acho que... Bem mais fácil. Eu também aprendi muito, né, com tudo, com toda a minha experiência. E demorou um pouquinho, mas eu entendi que o câncer não é o vilão. O câncer é um professor. Então, no meu caso, eu aprendi muito com ele, a me tornar uma pessoa muito melhor e a poder ajudar também outras pessoas. E também fiz uma associação que talvez para muitas pessoas possa ser assim muito estranha, possivelmente. Mas para mim, câncer é vida. É vida, porque
mesmo que seja uma ameaça tão grande, e o câncer é uma ameaça muito grande, né? Quantas perdas nós temos por conta dessa doença? Mas ela me faz lembrar que, mesmo com ela, eu estou viva e eu preciso lutar por ela. E que é possível vencer. E aí eu estou olhando para a Marlene. É possível vencer. É claro que é possível vencer. É difícil. A jornada é difícil, mas ela não é impossível. E a gente está aqui para exatamente falar sobre isso, né? Né, Marlene? Agora eu vou chamar, então, Marlene Oliveira, fundadora e presidente do Instituto Lado a Lado pela Vida, que vai contar qual é o papel da Associação de Pacientes no auxílio para aqueles que estão enfrentando essa doença. Então, Marlene, compartilha com a gente toda essa sua experiência, toda essa sua vivência, por favor. Eu acho que, para nós, né, eu que sou uma líder de uma instituição, te ouvir, isso dá, ouvir vocês falando, quando eu criei a instituição há 10 anos atrás, a gente encontrava pessoas que falavam que estavam com aquela doença. As pessoas tinham medo de falar sobre câncer. E hoje eu estou aqui numa sala repleta de pessoas, né? E aqui a gente está discutindo abertamente e falando sobre o câncer, né? Então, o Instituto Lado a Lado é uma instituição que já existe há 10 anos. Eu acho que tem uma apresentação. Se tá... E nós temos o nosso foco, nós atuamos muito na jornada do paciente, nós focamos em promoção da saúde, diagnóstico precoce, que para a gente, lá no nosso instituto, é a nossa luta diária, né? Nós queremos que mais mulheres como você, Ana, tenha um diagnóstico precoce e tenha um desfecho tão lindo como você está tendo, né? E os desafios são grandes, né? E para isso a gente tem as nossas campanhas. Nós temos o Novembro Azul, o Siga Seu Coração, né? Que a gente foca também nas 2 maiores causas mortes, que é as doenças cardiovasculares e o câncer. O Respire Agosto, nós temos aqui a Patrícia, que está dando um depoimento. Até pouco tempo atrás, quantos pacientes com câncer de pulmão nós teríamos hoje aqui para conversar? E a medicina personalizada está sendo um divisor de águas para o tratamento do paciente com câncer de pulmão. E é isso que a gente tem que persistir, e é isso que a gente tem que insistir. E a gente foca, no Instituto, nós temos toda a jornada, né, como eu já falei, a gente fala também com os sobreviventes, né? Como que é a vida desse paciente pós-câncer, né? Então, isso para nós tem sido um grande desafio, porque pouco se fala e pouco tem de ações para isso, né? E a gente atua em toda a jornada, sempre focando na realidade do paciente. E aqui a gente foca muito na medicina personalizada. O Instituto, a gente dá um nome, a nova cara do câncer. Por que a nova cara do câncer? O câncer mudou. Né? E a gente tem que entender isso, e a gente tem que enfrentar isso, e tem que encarar de frente. Ele não é mais forte que a gente é infinitamente mais forte do que ele. Exatamente. É isso? É isso aí. E aí, eu costumo falar uma coisa para a gente entender a medicina personalizada. Imagina todos aqui nessa sala usando óculos iguais, com o mesmo grau para miopia. O que vai acontecer com a gente, né? Nós vamos ter aqui pessoas, algumas vão se dar bem com aquele óculos, vão enxergar bem. Outras, nem tanto. E muitas outras, a gente não sabe. Isso é a medicina personalizada, né? E o nosso foco, por que o Instituto, a gente foca na medicina personalizada? Porque vocês, médicos, gostam muito de falar na medicina de precisão. Só que nós, como instituição, a gente humaniza, né? A gente fala com pessoas, a gente cuida de gente,
a gente olha para a gente. E é esse o nosso foco. A medicina personalizada, a gente tem esse olhar, né, do paciente ele ter acesso, né, que essa é a nossa grande discussão quando se foca em medicina personalizada. Nós temos a questão dos números, né? Hoje, algumas capitais no nosso país é a primeira causa-morte. Nós temos os dados do INCA, só que os dados do INCA, nós sabemos que é subnotificados. Nós temos esse movimento do GOAL, que foca muito na regulamentação da lei da notificação compulsória, que é algo muito importante. A gente precisa entender esse dado, precisa entender esse paciente, precisa entender a jornada desse paciente. E aí, quando a gente olha para o cenário do SUS, né? Hoje, a gente tem que entender que 70% da população brasileira utiliza o Sistema Único de Saúde. E nós temos de 25% a 28% que utiliza a saúde suplementar. E alguns outros aí que têm a condição de pagar o tratamento inteiro. E, para nós, não dá para aceitar, Ana, um paciente do Sistema Único de Saúde não ter a mesma oportunidade do paciente que está na saúde suplementar. É por isso que nós estamos aqui, é por isso que está acontecendo esse congresso Todos Juntos contra o Câncer, porque essa tem que ser a nossa luta diária. E a gente só vai conseguir isso fazendo com que a organização civil ela lute, ela brigue por políticas públicas, porque hoje um paciente com câncer de pele, melanoma, no Sistema Único de Saúde, ele não tem saída. E a gente não pode perder esse paciente. Esse paciente ele é importante. E hoje a gente tem ouvido algumas discussões, né, de modelos, porque quando eu vou para algumas discussões em Brasília, para focar em que a gente tem um trabalho lá, eu vivo mais em Brasília agora do que na minha casa aqui em São Paulo, e aí a gente vai discutir questão de políticas públicas, a gente vê esse modelo que começa a discutir no nosso país, que é o compartilhamento de risco. A gente precisa entender um pouco o que é esse modelo, né, de compartilhamento de risco, porque uma coisa é um modelo de compartilhamento de risco na Alemanha, no Reino Unido. Outra coisa é aqui no Brasil, onde a gente vive várias realidades e nós vivemos vários países dentro do mesmo país. Então, a gente precisa entender isso. E uma das vias que nós, do Instituto, a gente tem trabalhado e tem insistido é na pesquisa clínica. A pesquisa clínica, para muitos pacientes do Sistema Único de Saúde, é a única saída. É a única saída. E a gente precisa que mais protocolos, mais pesquisas cheguem ao nosso país e que a gente consiga dar oportunidade para mais pacientes. Acessibilidade, né? Quem procura acha, quem acha cura, mas só cura se tem acesso. Exatamente, exatamente. E o Instituto vem, desde 2015, atuando, desenvolvendo ações. E, em 2018, a gente fez uma audiência pública no Senado Federal para discutir exatamente a medicina personalizada. E, para nós, foi uma grata surpresa que, assim, isso não é o Instituto Lado a Lado que está falando, isso vocês encontram lá nos relatórios do Senado Federal. Foi a audiência pública que teve a maior interação da população pelos meios digitais. Então, você vê, as pessoas estão buscando informação. Estão precisando ir em busca. E o que a gente precisa? A gente precisa chegar nos canais certos para fazer com que a gente melhore exatamente o acesso da população. A medicina personalizada ela é muito importante, né? A gente acabou de fazer um evento agora que foi focado em medicina personalizada, e um dos pontos principais que nós discutimos é que a gente acredita que, para melhorar o sistema de gestão de saúde nesse país, a medicina personalizada pode ser um grande ponto para possibilitar essa discussão. Por quê?
é o tratamento certo, para o paciente certo, na hora certa. Isso vai fazer muita diferença. Toda a diferença. E uma outra coisa que o Instituto Lado a Lado, assim, que a gente defende na medicina personalizada, a gente precisa estabelecer nesse país uma linha de cuidado para a oncologia. O que é isso? Tem tumores que você opera e você cura, outros não. Então, a gente tem que entender toda essa cadeia e a gente tem que entender como isso acontece. Não dá para você chegar lá no Ministério da Saúde e a única discussão é custo. Eu estou falando de pessoas, eu estou falando de acesso, né? O custo, ele impacta, mas eu preciso que o paciente brasileiro, ele tenha acesso. E isso é o Instituto Lado a Lado, né? Essa tem sido a nossa grande batalha, né? E eu estou muito feliz, quero agradecer a Roche pelo convite e por estar possibilitando trazer um tema tão atual. As tecnologias estão aí, a gente precisa discutir também, a conta não está fechando nem para a saúde suplementar e nem para o SUS, tem que buscar formas alternativas. Isso eu acho que a gente tem grandes pesquisadores, pessoas que podem nos ajudar, mas o que eu não aceito é o paciente do Sistema Único de Saúde não ter acesso. Isso eu não aceito. Obrigada. Obrigada a você, Marlene. Mas, como somos pessoas otimistas, né, nós já demos os primeiros passos, né? Por isso que é tão importante esse encontro. Muito obrigada. Realmente, o trabalho do seu instituto, de todas as associações, né, de pacientes, é realmente fundamental para empoderar, né, o paciente, né, levar informação de qualidade, mas não só para eles, mas também para profissionais da saúde, representantes do governo, né, para os familiares, para todas as pessoas. Isso aqui é uma questão, né, para todos, na verdade. Então, por isso que é brilhante ter a oportunidade de ter vocês três aqui nesse palco, trazendo toda a experiência, expertise e a história de vocês. Então, nesse momento, dando sequência exatamente a essa discussão sobre a medicina personalizada, quero convidar agora de novo o Dr. Marcos, está bebendo aí a aguinha, molhando a palavra, como eu costumo dizer, para poder falar para a gente a importância dos dados, né, para a medicina personalizada. Por favor, fique à vontade. Ok. Então, vamos lá. Mais uma vez, muito obrigado, time da Roche. Agradeço enormemente a presença de todos vocês aqui. Agradeço a Ana, a Patrícia, a Marlene. Marlene é uma parceira nossa aí. Eu me considero um soldado da oncologia, brigando também nessa luta incansável da Marlene, do Instituto e de várias outras guerreiras aí do dia a dia da oncologia, nesse corpo a corpo, né, com Brasília, com o Senado, com os políticos. Isso é extremamente importante. Essa área de advocacy nos Estados Unidos é algo de uma magnitude, Marlene, você sabe bem disso, que a gente tem que se inspirar muito neles, né? Eles são bastante inspiradores e conseguem, com a pressão popular, interferir em políticas públicas. E agradecer a Patrícia aqui, é um prazer, Patrícia revê-la, né? E parabéns verdadeiramente do meu coração. Essa luta não é fácil e você tem conseguido ir de uma forma brilhante. Então, vamos começar sem delongas, que o tempo é curto. Hoje o tópico é oncologia de precisão, medicina de precisão, o uso dos dados a favor dos pacientes da oncologia e da ciência, né? Dos pacientes principalmente. É uma fala difícil, porque é muito complicado passar todas essas informações de uma forma simples,
mas eu confio plenamente no entendimento, na capacidade dos senhores, porque fica muito desgarrado da realidade eu trazer informações que não têm aplicabilidade. Nada melhor do que trazer dados de vida real para fazer sentido tudo isso que a Ana falou, que a Patrícia falou, que a Marlene falou e que eu tenho falado nesses poucos minutos. Então, tem que fazer sentido para vocês, tem que sair do etéreo, achar que é um teste, achar que é um sequenciamento, uma mutação. Vocês precisam ver, e ver o desfecho, o resultado, o impacto disso tudo. O desafio é grande, eu vou tentar ser o mais didático possível, mas depois da apresentação a gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso. Esses são meus conflitos. Então, a história da humanidade em relação ao câncer, isso não é novo, isso tem milênios, né? Já tem muitos anos, mas observem que só nos últimos, digamos, 15, 17 anos que a coisa engrenou. A gente sair de uma medicina experimental, pouco baseada em ciência, para, desde 97, a gente ter aqui, dos últimos 20 anos, aí sim, a ciência deu um cavalo de pau e engrenou na área da ciência personalizada, da medicina personalizada e o tratamento individualizado. Isso tudo começou com a elaboração de um anticorpo, aqui o anticorpo monoclonal, rituximab. Encontrei aqui fora alguns pacientes que até utilizaram esse anticorpo, se beneficiaram e se trataram há 12 anos atrás e estão aí vivendo bem, e graças a avanços como esse. E de lá para cá, a coisa foi avassaladora, né? Então, se eu posso resumir a ciência hoje, nos últimos 20 anos, a ciência que a gente usa hoje, ela se resume a esses últimos 20 anos, basicamente. Óbvio que a quimioterapia tem seu valor, tem em várias situações, ela é curativa em vários cenários, eu não posso nunca desprezar a quimioterapia, ela é curativa em vários cenários, mas esses últimos 20 anos a gente viu o sequenciamento genético, a gente viu o surgimento das drogas-alvo, há só 15 anos atrás, ou seja, identificação do alvo e oferecer a droga para aquele alvo, a descoberta do ALK, e isso aqui foi recorde, a descoberta até a aprovação da primeira medicação anti-ALK, que é um alvo, e o acrisotinib é o anti-alvo, digamos assim, a droga-alvo. Foram só 4 anos, Ana, da descoberta do alvo para a aprovação de uma droga. E de lá para cá, a gente viu o surgimento da imunoterapia e, mais recentemente, esse conceito de tratamento agnóstico, ou seja, hoje importa menos o local do tumor, importa mais qual a mutação que esse tumor tem. A gente vai ver já um pouco sobre isso. O câncer ainda é um problema gravíssimo no Brasil, no mundo ocidental. A gente tem estatísticas estarrecedoras e subnotificadas, o que é pior no Brasil. A próstata e mama lideram, mas o que mais mata é pulmão, no Brasil e nos Estados Unidos. E por que o câncer surge? O câncer surge por um desarranjo, uma anomalia. Então, uma célula gera 2 e para por ali. E qualquer defeito nessa replicação, existe um sinal interno na célula para degradação, e aí esse fenômeno é chamado de apoptose. A apoptose é a morte celular programada, ela detecta, se é capaz de corrigir o defeito, ela corrige, se não é capaz, ela se destrói. Só que a célula tumoral não se destrói. Ela gera impulsos e estímulos constantes, perpétuos. E aí, o câncer estabelecido, a gente não pode mais encarar o câncer como uma doença só. O câncer, como diz nosso queridíssimo Dr. Buzaide, ele tem nome, tem sobrenome, às vezes tem um segundo sobrenome, tem um terceiro sobrenome. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Não adianta tratar todos os cânceres de pulmão, todos os cânceres de mama, da mesma forma. É câncer de pulmão do tipo adenocarcinoma, do tipo carcinoma epidermoide, do tipo pequenas células. E não só isso, a gente precisa saber se ele é um adenocarcinoma que tem a translocação do ALK, que tem a mutação do EGFR e por aí vai. Como é que a gente detecta isso? Ou pela imunistoquímica, é uma possibilidade, está disponível em maioria dos serviços brasileiros, tem essa técnica simples e barata,
Quando a gente precisa de uma confirmação ou de um refinamento maior, a gente vai para técnicas mais avançadas, como o FISH, o PCR, ainda é muito útil, até chegar no fino, na cereja do bolo, na sobremesa, que é o sequenciamento. O sequenciamento ele me dá uma leitura de todo o material genético de uma forma detalhada, porção por porção, do início ao fim. Ou seja, eu pego o material genético emblocado num bloco de parafina, ou eu retiro o sangue do paciente, a conhecida biópsia líquida, que muita gente já deve ter ouvido falar, e a gente busca essas mutações para melhor caracterizar, por exemplo, um adenocarcinoma de pulmão do tipo BRAF, do tipo EGFR, do tipo ALK, ROS e por aí vai. Essa nova técnica de sequenciamento, como eu falei, pode ser no bloquinho de parafina, mas ela pode ser também pelo sangue periférico. E a gente está diante de não mais um tipo de câncer, câncer de pulmão, ou seja, vários subtipos. A gente tem vários tumores raros englobados dentro de uma categoria câncer de pulmão. Isso vale para câncer de mama também. Câncer de mama hoje é um conjunto de doenças raras, cada um com seu subtipo, cada um com sua assinatura e cada um com um tipo de tratamento específico. Isso é oncologia de precisão, tratamento personalizado, direcionado para a assinatura genética molecular do paciente. Olha que interessante, a oncologia de precisão, ela se aplica de uma forma muitíssimo poderosa, infelizmente, não nos estadios precoces, onde a chance é mais alta de cura, mas ela se aplica de uma forma muito poderosa naqueles estadios mais avançados. Observem, quanto maior o estadiamento, pior a sobrevida, ou seja, quanto mais avançada a doença, pior a sobrevida, mais agressivos os tratamentos em algumas situações, mas a gente consegue aplicar o conceito da oncologia de precisão nesses pacientes, que a oncologia de precisão chegou de cheio, foi um choque frontal, mudando radicalmente e resgatando indivíduos de um cenário bastante perigoso e ameaçador para a vida deles. E esses tumores avançados podem se apresentar de várias formas, seja uma apresentação já pelo exame físico, a gente detecta nódulos subcutâneos, ou a gente detecta por métodos um pouco mais refinados, como a cintilografia óssea, tomografia de tórax, mostrando um derrame pleural, já caracterizando um estádio 4, e, por fim, aqui metástases cerebrais, por exemplo. Então, é para essa população que a oncologia de precisão chegou de cheio e modificou radicalmente a história natural desses pacientes. E por que eu estou falando isso? Há 6 anos atrás, o Dr. Mark Rees, no Congresso Mundial de Câncer de Pulmão, ele falou o seguinte: vamos reunir esses pacientes e vamos ver como é que está sendo o desfecho dessa turma. Indivíduos que a gente detectava a mutação e dava a droga-alvo, esses indivíduos tinham ganho de sobrevida, ao passo que quem tinha mutação e não recebia droga-alvo performava menos. E quem não tinha nenhuma mutação acabava tendo um desfecho muito próximo de quem tinha e não recebia a droga. Olha como isso é importante. A gente começou a ver o impacto em sobrevida. Então, se a gente pega um paciente há 17 anos atrás, recentes 17 anos atrás, a doutora Joan Schiller, uma canadense bastante conhecida no meio, ela fez um trabalho mostrando que a sobrevida dos pacientes com câncer de pulmão metastático era de 7 meses. E olha como a oncologia de precisão tem impactado a vida desses doentes. Esses mesmos pacientes, uma vez a gente detectando uma alteração genômica chamada ALK muito específica, e dando a droga-alvo, a gente consegue passar de 7 para 89 meses. Isso é muito forte, isso impacta a vida dos nossos pacientes. Vários tipos de tumores primários, a gente tem essa possibilidade de oferecer a droga-alvo, porque os drivers, as alterações genômicas, elas estão presentes em câncer de mama, em câncer de ovário, em câncer de colo retal, em câncer de pulmão, melanoma, cada uma delas com uma série de alterações. A gente tem que sempre diferenciar essas alterações das alterações germinativas, ou seja, o indivíduo carrega um gene, por exemplo, Angelina Jolie, a avó, mãe e ela carregavam um gene chamado BRCA. Ela não tinha câncer, mas ela tinha uma chance alta de desenvolver câncer. Essa é uma coisa
painel germinativo, o painel que o indivíduo já nasce, não necessariamente tem câncer, mas é uma assinatura de predisposição a câncer. Ao passo que os indivíduos que têm já o câncer estabelecido, a gente faz o sequenciamento, como eu mostrei para vocês, a gente está falando de um painel somático, como a gente chama, um painel de quem já tem estabelecido o câncer, e é para esses pacientes que a oncologia de precisão tem impactado tanto. E essa plataforma OncoKB, que está ligada ao Memorial Sloan Kettering, talvez hoje um dos 2 grandes centros de oncologia do mundo, está localizado em Nova York, ele consegue oferecer uma plataforma chamada oncokb.org, que a gente consegue inserir as mutações encontradas. É um grande banco de dados. Então, essas informações são valiosíssimas para os oncologistas, para a gente saber se aquela mutação é uma mutação que vai direcionar para algum tipo de tratamento e qual o significado daquela alteração que a gente encontrou no sequenciamento. No Brasil, a gente tem tentado implementar algo parecido, eu vou falar mais à frente, e eu vou seguir aqui só trazendo o conceito do tratamento agnóstico. O sequenciamento, que é uma peça fundamental para o oncologista, consegue me dar essas 2 informações, fora, tirando todas essas informações que ele me dá 2 outras informações preciosíssimas, que é a instabilidade de microsatélite e a fusão do NTRK. São 2 alterações que acontecem em uma parcela pequena dos pacientes com câncer, mas que mudam radicalmente o prognóstico desses indivíduos. Foi melhor dar drogas específicas para elas do que dar quimioterapia, assim como foi melhor dar drogas-alvo, drogas específicas para cada uma dessas alterações aqui do que dar quimio. Então, vejam a importância de oferecer essas medicações. Começando especificamente pelo tratamento agnóstico. Esse tratamento agnóstico significa detectar a mutação e não necessariamente está relacionado ao órgão específico, ou seja, o tratamento direcionado por mutação. Não importa se essa mutação foi encontrada num paciente com câncer de mama, pulmão, rim, cólon, qualquer tumor do trato gastrointestinal, melanoma, detectando essa alteração, alguma dessas alterações aqui, ou instabilidade microsatélite, ou fusão do NTRK, eu consigo oferecer drogas específicas para ela. Então, percebam, antigamente a gente fazia um painel específico por tumor. Câncer de mama é o painel X, câncer de pulmão é o painel Y, melanoma é o painel Z. Aqui, isso vale para qualquer tumor, pode ter essa alteração genômica, e esse é um tratamento agnóstico, como a gente chama. Observem que dar o tratamento direcionado para a fusão é muitíssimo melhor do que dar o tratamento dirigido, não dirigido para esses indivíduos. Esse é um outro conceito que eu falei para vocês, do N-Track. Mais um exemplo importante e que faz o paciente fugir de quimioterapia é o conceito da amplificação ou mutação do MET. É uma das opções de tratamento, é mais um exemplo. Então, vocês observem, indivíduos com tumores bastante grandes receberam uma pílula ou 2 pílulas por dia, e esse tumor derreteu. O paciente a gente não está falando de quimioterapia, a gente está falando de uma pílula, que só foi possível oferecer essa pílula porque a gente detectou essa alteração. E essa alteração foi detectada pelo sangue, gente. Olha que interessante, não foi por bloco, foi por sangue. Então, a gente consegue tratar os pacientes oferecendo testes de sequenciamento que foram feitos apenas em sangue, 10 ml de sangue periférico. Olha que interessante esse caso de uma paciente que veio de um outro serviço, já com indicação de quimioterapia prescrita no outro serviço. Ela veio me procurar para uma segunda opinião e pediu o teste do Foundation One de sequenciamento para ela. Essa paciente veio com uma alteração no exon 20 do EGFR, que é igual a, no senso comum, quimioterapia, porque é um exon de resistência. Só que o Foundation me deu uma informação valiosíssima, que é uma inserção pouquíssimo conhecida e que nenhum outro teste me dá. Ele consegue fazer a leitura do terceiro sobrenome desse tumor. E pela raridade e pelos poucos relatos de resposta, eu ofereci para ela um comprimido, e essa paciente teve uma resposta belíssima,
ficou longe de... e ainda se encontra longe de quimioterapia, a resposta dela já dura 18 meses, e ela está indo muitíssimo bem, longe de químio, e o caso dela foi tão interessante que a gente reportou isso num congresso médico de alto impacto. Então, a gente consegue ver esses exemplos se repetindo, não apenas em câncer de pulmão, em câncer de mama, em melanoma, em câncer de rim, em câncer do aparelho, tumores do aparelho digestivo. E, recentemente, a gente está usando os testes de sequenciamento não mais para dar o tratamento, mas guiando o oncologista, Ana, para não dar o tratamento. Por quê? Olha que interessante, eu vou trazer mais uma vez a plataforma americana que eu falei para vocês. Esse é um paciente se apresentou já metastático. Esse indivíduo foi visto por mim, eu prescrevi quimioterapia, um doublet, duas drogas quimioterápicas e uma imunoterapia. Só que eu fiz a primeira aplicação de químio, quando chegou, logo depois da segunda aplicação, chegou o resultado do Foundation One, com essa alteração aqui, ó, STK11. Essa alteração significa, Marcos, tire imunoterapia desse paciente. Por quê? Eu só estou dando toxicidade para esse indivíduo. Porque um trabalho do ano passado mostrou que da imunoterapia não impactou em nada nos desfechos desse paciente. E o pior, esse ano, Dr. Gadiel trouxe na ASCO, o maior congresso hoje da minha área da oncologia, dados específicos da análise de indivíduos que tinham a mutação da STK11 em câncer de pulmão. Resposta próxima de 0. E foi o que aconteceu para esse indivíduo. No reestadiamento, o tumor dele estava rigorosamente igual. Ou seja, a partir dali, eu não dei mais uma droga. Então, o tratamento me ajudando a não dar, mas retirar um tratamento de um paciente, né? Esse teste de sequenciamento. Isso se aplica também para esse outro caso. Isso tudo, gente, que eu estou falando, é dia a dia. É trincheira de consultório. Isso não é etéreo, isso se aplica para pacientes de vida real. Essa é uma senhora que chegou para mim no final do ano passado, também com câncer de pulmão, e uma expressão do PDL1, que muitos devem saber, direcionam para a imunoterapia. Naquela ocasião, direcionava de uma forma poderosa para a imunoterapia, isoladamente. Foi o que eu fiz, só que aconteceu, depois do primeiro ciclo, recebi o resultado do Foundation One, e ela veio com essa mutação MDM2. E, não coincidentemente, essa paciente teve uma piora clínica absurda. Quando eu recebi o resultado, obviamente, eu cancelei imediatamente a imunoterapia dela. Depois de um ciclo, refiz as imagens e essa paciente tinha tido um fenômeno chamado hiperprogressão. Ou seja, o tumor aumentar mais do que 50% do baseline, que era pré-tratamento. Olha que coisa estonteante isso para o médico. Você dá um tratamento, em vez de ajudar, piora. E como é que eu vou saber disso? Através desses testes. Então, me guiando a não dar tratamento, isso é tão forte, tão simbólico para a gente, porque essas publicações muito importantes em revistas de impacto, mostrando que pacientes com essa amplificação, a gente não deve dar, porque é deletério para esses pacientes. E, a partir dali, a gente acaba... Mais um exemplo de como a oncologia de precisão, os testes de sequenciamento interferem para a gente não dar tratamentos. E os testes de sequenciamento ajudam também a identificar as mutações que acontecem no momento da progressão. A gente trata, por alguma razão, esse indivíduo para de responder e a gente detecta que essa progressão ocorreu pela aquisição de uma outra mutação, diferente daquela mutação que o indivíduo tinha no início do tratamento. Isso tudo também motivou a gente fazer um trabalho e levar para um congresso de impacto na nossa área, reportando essa experiência de como o Foundation One impactou próximo de 50 vidas, determinando alvos terapêuticos, determinando novos tratamentos e novas opções de tratamento para esses indivíduos. Bom, já estou na reta final da apresentação. A gente está hoje vivendo uma era de ouro da oncologia,
Então, esse entendimento da célula, da parte da intimidade da célula, não está ficando só nas bancadas de laboratório. A gente está conseguindo trazer isso para a vida real, ajudando a selecionar pacientes, o melhor paciente, baseado na análise de sequenciamento dessas mutações. Isso tudo tem ajudado a gente a direcionar se a gente pega um caminho de químio, ou um caminho de droga-alvo, ou um caminho de não dar imunoterapia, por exemplo, como eu falei para vocês. Por que às vezes, a gente não consegue impactar a vida do paciente? Porque no sequenciamento a gente não detecta nenhuma mutação. Isso é plenamente possível. Isso acontece toda semana. Mas quando pega essa mutação, muda radicalmente o curso e a história natural desses pacientes. Isso tudo, a Ana é um exemplo, é uma representação viva disso tudo. A gente está conseguindo aumentar o número dos pacientes que estão sobrevivendo ao câncer, né? Essa é uma estatística super recente no American Cancer Society, mostrando aqui, já em 2019, todos esses dados por tumor da casuística de pacientes que estão sobrevivendo e como a gente está conseguindo melhorar a vida, melhorar a qualidade de vida, ampliando a sobrevida desses pacientes com todas essas tecnologias que começaram lá atrás, no entendimento da célula, trazendo para o dia a dia, selecionando o melhor paciente, determinando o melhor tratamento e impactando nisso aqui, ó, em números, que na verdade são números, mas é Dona Maria, é seu João, é Ana, né, Ana? Patrícia. E isso é uma corrida de obstáculos, fazer oncologia, tentar implementar todos esses dados, que é muito bonito, mas que é bastante difícil, trabalhoso, laborioso para a gente que está ali na linha de frente. As dificuldades de ordem prática são muitíssimo grandes e a Marlene está aqui para nos ajudar enormemente nesse esforço. Marlene, você tem um papel, vocês e as ONGs, todas elas têm um papel fundamental. O GoRaw é fundamental para isso também, para aumentar o awareness, aumentar esse corpo a corpo com a turma da política e tentar impactar positivamente na vida desses pacientes. E muitas vezes chegam informações desencontradas, chegam informações, quando chega um diagnóstico, Google. Quando chega um diagnóstico, né? Informações desencontradas, informações às vezes que só geram mais angústia para o paciente. E muito disso, próximo de quando o Lado a Lado foi fundado, eu criei esse canal chamado Oncopédia, onde eu coloco, existem várias mídias e um site que já volta para o ar, tirei ele do ar para fazer alguns ajustes, mas já ele vai estar no ar de novo. Mas as mídias sociais seguem. E eu tento trazer nesses últimos 4 anos, mais ou menos, a sobrevida aí do Lado a Lado, informações de qualidade sobre oncologia e feito por um oncologista. E muito nesse intuito também de oferecer e brigar por uma coisa melhor para os nossos pacientes, eu e colegas abnegados hoje no Brasil criamos esse grupo colaborativo, colegas oncologistas do Brasil e de fora do Brasil, que estão brasileiros morando fora. A gente criou o Grupo Brasileiro de Oncologia de Precisão, do qual eu sou presidente. A gente tenta fomentar atitudes de educação e esse corpo a corpo também junto com a turma de advocacy, no intuito de sempre melhorar a oferta de testes, a oferta de tratamentos para os nossos pacientes. E, por fim, convidar vocês, dia 24 de outubro, vai ser o lançamento do livro, primeiro grande marco desse grupo colaborativo. A gente vai lançar ele em 24 de outubro, no Congresso Brasileiro de Oncologia Clínica, no Rio de Janeiro, 24 de outubro. A gente vai lançar ele e quem estiver lá vai ganhar um livro gratuitamente. Eu queria agradecer enormemente aí a presença de vocês, agradecer a oportunidade de estar aqui e eu estou à disposição para novos esclarecimentos. Muito obrigado, gente. Muito obrigada, doutor Marcos. Bela explicação. Bom, chegou o momento do nosso painel, onde a gente vai abrir para perguntas para os nossos convidados aqui. Tem um link que está no painel. Onde que está esse link? Aqui, ó. Vocês podem mandar as suas perguntas e que eles terão o maior prazer em responder. Deixa eu ver se já chegou alguma coisa aqui para mim.
Já chegou? É aqui, não é? Bom, mas de qualquer maneira, enquanto está carregando, eu só queria tirar uma última dúvida com você, doutor Marcos, que a sua explicação realmente foi muito... Nossa, foi muito objetiva, né? E foi muito clara, né? Mas ainda assim, como é um assunto ainda muito complexo, restam ainda sempre algumas dúvidas, né? E considerações que eu acho que são importantes serem feitas nesse momento. E aí estamos falando, né, sobre a medicina personalizada, sobre todas essas informações que conseguimos conseguir através desses sofisticados exames, né, laboratoriais. Mas o que eu quero saber é, num cenário geral, como é que as instituições estão se preparando, porque isso é muito importante, né? Já existe o acesso, já existe a informação, o acesso à informação, mas como as instituições estão se preparando para lidar com essa inteligência, com o Big Data, para fazer uso de todo esse conhecimento para os pacientes oncológicos. Perfeito. No Brasil, isso ainda é incipiente, mas em alguns centros americanos eles já estão tentando empacotar modelos de assistência baseado nesses testes. Porque, pensa bem, Ana, você identificar o alvo, dar a medicação específica para ele, faz o paciente não fazer químio, faz o paciente não ter os efeitos colaterais da químio, faz o paciente não internar muitas vezes, o paciente volta uma vez por mês no consultório, muitas vezes. Isso, para a fonte pagadora, é fantástico. O paciente, você empacota, muitas operadoras americanas estão oferecendo o teste para tentar identificar esses pacientes e empacotar, e facilitar a vida do colega oncologista, porque é mais barato. Então, os hospitais se articularam e se prepararam para esse momento. No Brasil, a gente tem poucas iniciativas nesse modelo. No Brasil, já tem algumas iniciativas de empacotamento, de tratamento, e isso aqui tem que fazer parte também, achar e fomentar a pesquisa desses alvos para oferecer tratamentos menos tóxicos e menos efeitos colaterais e menos gastos para o sistema. O paciente interna menos, uma diária de UTI hoje é caríssima, uma diária de hospital de 1 quarto é caríssimo. Então, eu acho que os hospitais deviam se preparar dessa forma, comprar a ideia do sequenciamento e tentar oferecer, dentro de um modelo de pacote, isso conversado de uma forma honesta com os convênios, porque todos ganham com essa iniciativa. Pois é, inclusive chegou uma pergunta que eu resolvi escolher aqui, que fala exatamente também sobre isso. Se há alguma iniciativa para incluir esses testes na cobertura dos planos de saúde. Porque a gente sabe que o acesso à saúde já é complicado. E esses testes não são baratos. Não são. Alguém saberia dizer se existe alguma iniciativa já real de incluir esses testes? Há conversas andando internamente para que isso aconteça. Transformar em realidade é um passo a mais, que aí vai precisar de um outro esforço, mas eu espero que isso em breve vire realidade. Porque eu tenho certeza que a agilidade no meu tratamento de câncer, no meu câncer de mama, a eficiência dele se deu por conta da agilidade que eu tive, né, a condição de ter acesso, né, a mandar o meu teste de imunohistoquímica para os Estados Unidos, enfim, até mandei lá para fora, para ter todas essas informações que você acabou de nos explicar, que são fundamentais realmente para que a gente não perca tempo, porque é isso que se quer. Né, Patrícia? Eu acho que para você também foi isso, né? Foi fundamental. De que forma isso impactou na sua jornada? Com certeza. Que te trouxe até aqui? Com certeza, né? Isso foi diferencial total, assim, essa agilidade e ter mandado para fora. Tem uma coisa importante também que eu não contei: os testes que foram feitos no Brasil, FISH, imunohistoquímica aqui, foram negativos. Então, eu não era encontrada como mutação aqui. Quando foi para o Foundation, então foi que eu tive a resposta positiva. Então, aí a gente fica com mais esse questionamento assim. E aí, né? Como é que fica o que é feito aqui? Está sempre, a gente pode se sentir seguro? Então, eu tive também esse outro caso. Mas eu acho que essa precisão, esse acesso rápido às coisas, ele é imprescindível.
E o que a gente vê, infelizmente, é que pouquíssima parcela da população tem essa agilidade, porque tromba em questões financeiras, em questões burocráticas, e isso torna tudo mais difícil, sim. Com certeza. Marlene, você quer falar alguma coisa? Eu queria... eu acho que tem umas coisas aqui que é importante a gente discutir, que é a questão do rol da ANS. O doutor Marcos mostrou aqui para a gente a velocidade que está vindo as novas tecnologias. Só que, quando a gente chega aqui no nosso país, você está falando de saúde suplementar, não estou falando nem de SUS. Você tem de 2 anos a 3 anos. É muito tempo. Né? E não é tudo que você consegue incorporar. Né? Que nem os testes, a gente tem visto iniciativas das empresas se juntando para possibilitar o acesso do paciente a esses testes. Mas ainda é muito pequeno. Né? E uma outra coisa também que eu acho muito importante a gente tocar é a questão relação médico-paciente. Né? Quantos doutores Marcos, André, eu tenho nesse país? É verdade. Merece aplausos. E isso faz total diferença para o paciente. Hoje, quando você vive uma era de fake news, né, cada dia são notícias que estão saindo e que assusta o paciente, e que, às vezes, a gente dá um passinho, vem uma notícia dessa e você tem que voltar muitos passos atrás para orientar esse paciente, para informar esse paciente. Então, a nossa luta não é só a questão de acesso, né? É a questão da informação, é fazer com que o médico ele tenha um olhar humanizado e que ele explique. Hoje, uma das grandes discussões que eu tenho na minha instituição, o médico ele tem que entender de acesso nesse país. Não dá para ser responsabilidade só das organizações de pacientes e só dos pacientes. O médico ele tem que entender também, porque ele tem que saber orientar o seu paciente. Isso, para mim, é um divisor de águas, e é muito importante isso. Tem que saber orientar e tem que saber abraçar o paciente, porque é fundamental. O acolhimento, não é, Patrícia? Nesse momento, o acolhimento é fundamental. Totalmente. A minha médica, a doutora Carolina, que estaria aqui hoje conosco. E eu recebi, ela me recebeu com braços, corações abertos. Então, eu me sentia acolhida naquele momento de fato, onde eu olhava para ela e tinha certeza de que eu estou com você. Vai ser difícil, mas a gente está junto. O que tiver, a gente vai buscar. Pode ser que a gente não tenha tantos recursos, porque nós estamos falando de 5 anos atrás. Sim. Pode ser que, mas o que eu tiver, eu quero que você tenha acesso. E foi por esse acolhimento, por essa insistência dela, que eu tive a insistência de ir para o Foundation, por exemplo, porque senão eu teria ficado com os resultados que foram feitos aqui. E ela persistiu, dizendo, não está legal, tem mais coisa aí que a gente pode ir atrás. Fomos, fizemos, e aí foi então que a gente fez essa descoberta da mutação genética. Então, eu acho que assim, o papel do médico, como disse a Marlene, quisera, nossa, que nós pudéssemos ter muitos doutores, como o doutor Marco, a doutora Carolina, espalhados por esse nosso Brasil, que, de fato, olhem para o paciente enquanto pessoa única, enquanto uma pessoa que tem uma história, e se coloque no lugar dele. Eu falo que a compaixão é uma coisa que eu acho que vai mudar o mundo. Empatia. Empatia. Né? Você se colocar no lugar da pessoa. E se eu estivesse passando por essa situação agora e alguém me negasse uma informação, alguém deixasse de falar para mim porque acha que eu não tenho condições, porque eu não vou conseguir acesso a isso, dê a informação. E depois o paciente vai atrás, ele vai buscar os recursos, vai atrás de quem ele acha que possibilitaria isso. Mas, muitas vezes, deixar de falar, ou por comodidade, ou por falta de conhecimento, ou porque acha que o paciente não vai conseguir isso, eu acho que é até uma falta de compaixão, de humanidade. Maravilha. A gente está falando sobre a importância de um doutor, como o doutor Marcos aqui, né? Munido de tantas informações, né, e capacitado, né, para transformar todo esse conhecimento em cura para a gente, é muito importante. Mas chegou aqui uma outra pergunta, que fiquem à vontade, quem quiser responder, que fala sobre os profissionais da área de comunicação e marketing,
de que forma eles podem ajudar na disseminação da informação e o que devemos comunicar para atingir o paciente. Eu acho que assim, o profissional de comunicação, ele tem uma responsabilidade muito grande quando ele leva a informação, quando ele apura essas informações, e ele, eu costumo dizer que a comunicação, o profissional de comunicação, ele está caminhando lado a lado com a minha instituição, porque quando tem uma informação que ela vem de uma procedência correta, quando ele nos ajuda a dar eco, que nem você tem os veículos de comunicação que consegue levar muito mais informação, que nem uma Ana Furtado, né, que se expõe, uma figura pública, a partir do momento que ela fala da sua história, isso inspira milhares de mulheres por esse país. E isso a gente tem que entender que cada um que está aqui nessa sala tem que ser um replicador de boas notícias, de boas informações e de boas orientações. O papel da comunicação é muito importante. Quer falar também, Patrícia? Eu falo sempre assim, isso eu já falei outras vezes. É muito fácil você encontrar notícias ruins a respeito de câncer, né? Notícia, a mídia fala, fulano morreu de câncer, o outro começou um tratamento. Mas notícias boas, elas têm uma, né? É bem curtinha, uma notinha só. A manchete é bem pequenininha, né? Só para falar que teve ali, mas assim, divulgação de coisa boa, ser porta-voz de boas notícias, eu acho que isso é o que falta muito para a gente, né? Eu, enquanto paciente, sempre fiz questão de falar isso, falar, olha, né, vamos para frente, estou aqui. Às vezes a gente fica um pouco com receio de se mostrar, mas eu acho importante, acho que foi como a Marlene disse, se cada um de nós aqui nos preocuparmos em levar boas notícias, sair aqui desse painel dizendo, gente, o Dr. Marco colocou tanta coisa positiva a respeito do tratamento de câncer, lá tinha a Ana, belíssima, falando sobre isso, e assim por diante, contar coisas positivas, eu acho que a gente vai caminhar de uma maneira muito mais otimista do que ficar olhando para os casos que não foram tão positivos, né? Com certeza. E o fato de eu ter divulgado logo no início do meu tratamento e ter me demonstrado, me apresentado para todos vocês, para todo mundo, como uma pessoa comum, né? Apesar de estar no Olimpo, onde me colocam, né? Por ser, enfim, alguém que trabalha na televisão, alguém inacessível, tão distante, eu também tive câncer. Então, também pode acontecer comigo. Então, eu entendi que, naquele momento, se eu abrisse isso para todas as pessoas, me humanizasse, eu atingiria muitas e muitas e muitas pessoas. E eu tenho certeza que eu fui muito inspirada, eu inspirei muitas pessoas, e eu, muito emocionada nesse momento, eu tenho certeza que eu ajudei a curar muitas delas. Por isso que é tão importante para mim estar aqui nesse momento com vocês, com todos vocês. Quero agradecer enormemente a presença do Dr. Marcos, da Patrícia, da Marlene. E, para encerrar esse painel, a gente agora vai entregar a declaração, né? Uma declaração elaborada pelo movimento Todos Juntos contra o Câncer, com importantes atualizações, né, de 2019, né, para cada um que participou. Olha que maravilha. Uma para você, muito obrigada. Eu vou entregando e quero dar um abraço. Obrigada. E parabéns pelo seu trabalho. Patrícia, para você também, uma declaração. E parabéns pela sua força, pela sua inspiração e pelas suas palavras, viu? Vamos reverberar, vamos multiplicar a positividade, a força, a fé e a coragem. É isso aí. Vamos continuar escrevendo esse diário da vitória. Não é isso, Marlene? Né? Lado a lado. Esse não é só o meu propósito, o propósito do Dr. Marcos, da Patrícia, da Marlene, mas é um propósito de todos nós. Já que nós tivemos esse encontro aqui tão especial,
a gente reverberar, a gente multiplicar, a gente levar essa informação, levar esse otimismo, levar essa luz para a vida de muitas pessoas que estão precisando nesse momento. Quero agradecer a presença de todos vocês, viu? Esse painel foi muito gratificante para mim, aprendi bastante com todos vocês, viu? E, enfim, agradeço demais o carinho com que foi recebida, viu? Muito, muito, muito obrigada. E parabéns para vocês pela trajetória e por tudo que vocês representam para a medicina e para a vida, né, dessas pessoas que precisam de tanto conforto, informação, saúde, esperança e carinho. Muito obrigada. Muito obrigada a presença de todos, viu?